diferenças, né, que existem na forma que nós compreendemos, na forma que nós conhecemos o Evangelho de Jesus. E quando a gente vai analisar toda a nossa história, toda a nossa trajetória, aqueles momentos que a gente gosta de fazer alguma reflexão, até mesmo quando a gente está um pouco entristecido, preocupado, que a gente vai refletir, a gente começa a ver que durante a nossa vida nós tivemos vários momentos em que tivemos presente diante de nós alguém ou algum instrumento que nos trouxe a palavra, o Evangelho de Jesus, né? Muitos de nós já viemos de outras religiões, e aí o nosso conhecimento em relação à Boa Nova do Cristo, por mais que todos nós, né, a humanidade inteira, na verdade, recebeu a mesma mensagem, mas nós temos muitas interpretações, nós temos dúvidas até os dias atuais, e cada um de nós tem uma forma de lidar com isso. Então, quando a gente analisa por essa forma, a gente precisa pensar em nós. Que tipo de terra sou eu? Que essa semente foi jogada, como que ela brotou em mim? Como que eu lido com a realidade, com as verdades do Cristo? O que eu entendo por isso? Porque não há ninguém na face da terra que possa dizer que não conhece Jesus. Até mesmo aqueles que não acreditam nele, conheceu para não acreditar, para não concordar. Então essa mensagem, ela foi difundida a toda a humanidade. E aí, é claro, a partir do momento que a gente conhece, cada um de nós vai fazer, né, com aquilo conforme a nossa própria construção. E aí, para a gente compreender que tipo de terra somos nós, né, onde essa semente foi jogada, como foi que ela germinou, ou se ela ainda não germinou, nós precisamos refletir um pouco sobre a nossa relação com Deus. Como é a nossa relação com Deus? Cada um de nós, nesse momento, vai fazer essa reflexão. Desde que a gente se entende por gente, lá na tenra infância. Como é a minha relação com Deus? Como eu vejo Deus? Depois, como eu vejo o Filho dele que ele enviou na terra, Jesus Cristo? O que eu entendo pela mensagem dele? O que ele espera de mim? Nessa reflexão, a gente consegue observar que muitos de nós foi conduzido, né, de uma forma, e principalmente o que a gente faz em relação a Deus é pedir muito, né? Quase todos os dias a gente está pedindo alguma coisa a Deus. Aliás, todos os dias, né? Quando você levanta, que você vai sair para fazer suas tarefas, a gente já pede a Deus que Ele cuide de nós, que Ele nos proteja, enfim. Está certo, nós temos realmente que nos reportar a Deus todos os dias, mas a gente precisa expandir essa relação com Deus. A gente precisa exercitar um pouco mais o agradecimento por tudo aquilo que a gente tem. Porque a gente fica focado naquilo que a gente precisa ou nos medos que a gente tem. E esquece de agradecer aquilo que já temos. Então esse trecho que é a parábola do semeador, ele traz para nós muitas possibilidades. Mas o convite para nós hoje é pensarmos sobre a nossa relação com Deus. Se essa semente que foi jogada para nós em algum momento por alguém, seja pelos nossos responsáveis, seja por um conhecido, né, ou por um estranho que um dia de repente chegou e falou sobre Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus, como que isso vem, como esse processo vem ocorrendo conosco? E aí a gente, analisando, né, como é a nossa relação com Deus, compreendendo que a gente precisa se estreitar muito mais com Deus, porque Ele é presente na nossa vida, que a imagem de Deus e de Jesus não pode jamais estar atrelada a algo distante, porque eles estão presentes na nossa vida a todo momento. Como que a gente vem reagindo, como que a gente vem trabalhando com essa dimensão, né, do Evangelho na nossa vida. Porque se a gente ficar realmente focado somente naquilo que a gente busca e pede, a gente vai perder o nosso tempo precioso em agradecer o que já temos e principalmente de trabalharmos em prol do próximo. Porque nenhum de nós que aqui está hoje não tem a condição de ser caridoso com alguém. E quando a gente fala da caridade, nós não estamos falando da caridade material. Não é dar alguma coisa para alguém. É oferecer de nós para alguém. É sermos presentes com aquele que precisa da nossa presença.
É ter a compreensão com aquele que a gente muitas vezes reprova as atitudes. E aqui a gente precisa deixar claro que a gente não precisa concordar com as atitudes de ninguém. O que a gente precisa é compreender que aquele ser humano, assim como nós, erra, falha, está no processo também. Então a gente precisa se esforçar. A gente sabe que é complicado, né? Mas a partir do momento que a gente trabalha para uma relação melhor com aquelas pessoas que são mais difíceis de conviver, com aquelas que a gente tem sim as nossas queixas, né? Nós temos aí as nossas questões, nós estamos fazendo com que aquela semente que Jesus lançou em nós germine, porque é isso que Ele espera de nós. Ele disse quando Ele esteve aqui entre nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente sabe que esse processo de amar o próximo como a gente ama a Deus, ele é algo para a gente estar ciente de que é todo dia uma gotinha. Nós ainda não temos a capacidade de uma transformação do dia para a noite, mas a gente precisa exercitar esse processo todos os dias por meio do diálogo com Deus. Às vezes a gente está com foco, né, de imaginar grandes tarefas, grandes trabalhos, quando na verdade a nossa tarefa principal às vezes está no nosso lar, às vezes está com as pessoas que a gente convive mesmo. Edificar aquele lar com paz, com tranquilidade, com diálogo, com amor, é a nossa tarefa. E a gente às vezes fica sofrendo, querendo trabalhos maiores, querendo coisas grandiosas, né? Ou preocupado com as questões humanitárias, que são tantas, né? Pelo mundo afora a gente vê tanto sofrimento, guerra, né? Crianças desamparadas, velhos desamparados. Não falta a humanidade sofredora. Mas enquanto a gente não começar a tarefa por aquilo que está ao nosso redor, a nossa semente não vai estar germinando de verdade. E enquanto a gente não consegue, né? Porque às vezes a gente não se sente com o braço, com a perna suficiente para alcançar uma tarefa como essa, né, de auxiliar todas as crianças que estão aí em orfanatos, que estão em casas de abrigo e por aí vai. A oração é o melhor instrumento para a gente auxiliar essas pessoas. Se a gente não tem como ser um voluntário de um hospital, por mais que a gente de repente ache lindo, né, nossa, acho tão bonito aquele pessoal que vai nos hospitais cantar ou mesmo visitar as pessoas que estão ali, mas eu não consigo, porque a minha rotina não permite. Faça a oração todos os dias pelo hospital e por essas pessoas que estão lá dentro. Você já está ajudando. Então, a forma como a gente compreende esse trabalho, esse processo da semente germinar em nós, é que vai fazer com que a gente se sinta realmente uma semente que deu bom fruto. E é claro, essa semente ela precisa se multiplicar. Então nós temos condições, todos nós, de sermos multiplicadores da Boa Nova. E a partir do momento que você dialoga com as pessoas, e se elas estiverem precisando realmente, né, que você sentir que ali você consegue adentrar, fale de Jesus para a pessoa, fale de Jesus e não de religião. Quando a gente fala dele, os exemplos que ele deixou, o que ele espera de nós, como poderia ser, você vai fazer com que aquela pessoa realmente sinta que aquela sementinha ela também tem dentro do coração dela, que em algum momento alguém colocou lá. E aí talvez você consiga alimentar um pouco. E se essa pessoa nunca teve um contato ou não se recorda, é você, o tarefeiro da vez, que vai colocar para ela essa semente também. Então falar de Jesus, da obra, né, do Evangelho, do que ele espera de nós, é muito possível. Mas aí a gente volta naquilo, né? O que a gente espera com isso? Então a gente não pode ter a pretensão de transformar ninguém por meio daquilo que você vai falar, do convite que você vai fazer, né? A gente precisa exercitar essa aproximação verdadeira de amor e de caridade. Muitas vezes a gente não vai precisar falar, só ouvir. Só dar do seu ombro para o outro desabafar. E você já vai estar fazendo com que essa pessoa se sinta acolhida, né? Que ela realmente queira procurar uma religião, que não precisa ser a mesma que a sua, né? Ela estar próxima de Deus, quando a gente consegue tocar o coração de alguém para ele sentir essa necessidade, você já fez a sua tarefa. Então, a parábola do semeador que hoje a gente trouxe para conversar aqui,
ela tem todos esses significados e muitos outros. Nós ficaríamos aqui horas falando, né? Mas para este momento, o que a gente precisa pensar é a relação que temos com Deus, expandir essa relação para algo que seja todos os dias, que seja natural, né? Que a gente tenha essa conexão com o mais alto a todo momento, se possível for, até naqueles momentos mais difíceis, que a gente vai sim se exasperar, a gente vai ficar bravo. Isso é absolutamente normal, nós somos seres humanos, a gente não pode esquecer disso. Nenhum de nós aqui vai sair batendo asas. Então a gente tem os nossos momentos difíceis, mas o que a gente não pode perder de vista é que aquele momento passa e você precisa se reconectar, falar abertamente com Deus, o que te incomoda, por que você age assim, que ainda não tem condições de agir de tal forma. E aí a gente estabelecendo esse diálogo como um amigo, porque Deus é Pai e Ele é todas as representações boas para a nossa vida. Ele é amigo, Ele é irmão, é tudo, né? E aí a gente consegue, por meio desse diálogo com Ele diariamente, compreender que é muito simples sermos a semente que germina. Então, quando a gente começa a ter isso muito claro para nós, que é uma trajetória que estamos seguindo e que essa trajetória ela vai ter ali as dificuldades, ela vai ter os momentos altos, os momentos baixos e que está tudo bem e a gente só não pode perder de vista a continuidade desse processo, tá bom, a gente está fazendo aquilo que Jesus esperou de nós quando ele falou, quando ele explicou por parábolas ali para aquelas pessoas que o ouviam sobre as sementes. Porque ele estava justamente explicando para aquela multidão que todos eles ali estavam ouvindo, mas cada um deles poderia agir de uma forma, cada um deles reagiria de uma forma. E é assim a nossa vida mesmo. A gente tem às vezes as mesmas situações, mas cada um de nós reage de uma forma. Cada um de nós aprende ou não com determinadas situações. E é esse o nosso caminhar no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que é uma das perspectivas que nós podemos analisar e refletir, né? Como eu estou neste momento, como eu lido com a minha espiritualidade em relação a Deus, como está a minha trajetória, o que eu posso fazer para realmente germinar e ser uma boa semente na seara de Jesus.